Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Rede Governança Brasil. Neste momento, trazemos um assunto especialíssimo, né, que vem aí de uma demanda da inauguração do Comitê de Agropecuária da Rede Governança Brasil, que é coordenado pelo Dr. Daniel Catelli, que também faz parte como membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável da RGB. Além dele, claro, temos aqui o Dr. Luiz Rangel, entre outras autoridades e personalidades que fazem parte de uma atuação voluntária e proativa em nome da governança, da gestão pública, em sinergia com a gestão privada. Assim, gostaria de apresentar a vocês, inicialmente, as palavras de abertura do nosso embaixador da Rede Governança Brasil, que é um sonhador, um homem visionário, que trouxe para a sociedade brasileira e, inclusive, internacional, porque a Rede Governança Brasil já está alcançando voos muito mais altos, estamos já começando na Argentina e em outros estados e países, né? Então, trago para vocês o excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes para nos brindar com algumas palavras de abertura neste momento que inauguramos mais um comitê da Rede Governança Brasil, o Comitê de Agropecuária. Excelência, ministro, a palavra é com o senhor. Volto aqui com vocês, evento ao vivo é isso. O ministro caiu, né, em termos de rede, aí já deve estar voltando aqui conosco. Mas, inicialmente, então, vamos fazer aqui, eu vou inverter aqui o protocolo, viu, Catelli? Depois você rouba uns minutinhos de quem estiver assistindo. Eu queria que o Luiz Rangel falasse conosco um pouquinho do que seria, bem breve, tá? Para não pegar a sua fala que você vai fazer aí de explanação, mas fala só um pouquinho, governança, agropecuária, gestão ambiental, agora estamos numa era ESG, né, que é Environment, Social and Governance. Bom, não vamos precisar ouvir as palavras antecipadas do Luiz Rangel, vamos ao ministro Nardes, excelência, a palavra é com o senhor. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo, Elise, com o Catelli, especialmente para discutir um assunto que é o meu dia a dia, né? Eu sou produtor rural há muitos anos e fico feliz de poder falar desse tema e queria cumprimentar o Catelli pela iniciativa e liderar esse movimento importante, esse comitê importante de agro no país. O agro é fundamental hoje, não podemos ficar só no agro, mas o agro é que está dando condições de estabilidade para a nação. Eu queria cumprimentar, portanto, o Catelli, o Rangel. Depois teremos também a participação de outros integrantes que são importantes, como o João Henrique, e dizer para vocês que nós estamos numa fase em que o agro está muito bem. Mas lá atrás, nos anos 90, na transição do Plano Real, em relação à inflação que vivíamos de 2.000%, a situação do agro era muito difícil. Praticamente inviabilizado estava o agro nos anos 90, quando começou o Plano Real, porque os bancos não queriam fazer o recálculo da dívida, e a dívida era numa taxa de juros de 2.000%, inflação de 2.000%, portanto, a situação dramática. Eu tive a oportunidade de presidir a bancada agrícola no Congresso. Em 99, fizemos um movimento, colocamos 20 mil produtores em Brasília e fizemos a chamada securitização, que foi o alongamento da dívida dos agricultores, que deve terminar a securitização agora em 2023. Nós conseguimos lá. Eu apresentei o projeto 4-20-40, 4 anos de carência, 20 anos de prazo, 40% de rebate, já que os bancos não queriam recalcular a dívida dos agricultores. Então, quem comprou uma coletadeira na época tinha que pagar 10 coletadeiras, quem comprou um trator tinha que pagar 10. E nós conseguimos fazer a chamada securitização PESA, que foi a renegociação dos débitos,
conseguimos estabelecer o Moderfrota, que é financiar a longo prazo as máquinas, que não tinha nada disso. Já temos hoje um seguro agrícola, temos o Pronaf, enfim, avançamos muito nessa área, Catelli, e o Luiz Rangel conhece tudo isso, e alguns deles me acompanharam naquele tempo que nós fizemos todo um levantamento para poder viabilizar o agro. Se nós não tivéssemos viabilizado, nós produzimos lá nesses anos 60 a 80 milhões de toneladas. Agora nós estamos produzindo 280 milhões de toneladas. Ou seja, saímos de 60 a 80 para 280 e logo, brevemente, chegaremos a 300 milhões de toneladas. E os outros países ficaram estagnados, poucos cresceram. A China, os Estados Unidos, com essa visão ampla de mercado mundial, eles cresceram na área agrícola, mas o destaque, sem sombra de dúvida, no planeta foi o Brasil. E graças a essa atuação, eu diria que foi um corte. Se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos, colocar 20 mil produtores aqui em Brasília, fazer um estardalhaço, uma mobilização, eu negociei diretamente com o Fernando Henrique Cardoso, que nos chamou de caloteiros na época. O Fernando Henrique tinha uma visão errada do agro e, infelizmente, não nos deu guarida no primeiro momento, mas nós insistimos tanto, persistimos tanto, que depois ele acabou, pela pressão da bancada agrícola, cedendo. E aí, então, veio um novo momento que eu faço essa pequena introdução, os especialistas vão falar depois, o Daniel Catelli, o Luiz Rangel, que nós conseguimos estabelecer uma política no setor da agropecuária que viabilizou, especialmente através do Plano Safra, que é muito importante, e a aprovação desses planos safras são muito importantes, que definem praticamente o volume da taxa de juros e créditos que define os investimentos no país. Então, nós avançamos, hoje temos uma política agrícola, aos poucos eu estou trabalhando também, eu criei, na época que fui presidente do tribunal, uma secretaria especializada na área agrícola e ambiental, para a gente também fazer o desenvolvimento sustentável, que foi o que a Elise falou no início. Então, eu queria deixar muito claro que esse trabalho, Catelli, que você e os demais parceiros aí da Rede Governança Brasil, especialmente o Comitê do Agro, estão fazendo, vai nos dar condições de pensar em planejamento estratégico do agro, o que nós queremos ser em 2030, em 2040, em relação a essa questão de estabelecer um novo momento de desenvolvimento sustentável e com agro, é uma necessidade isso. Esse fim de semana que passou, na sexta-feira, eu convidei o presidente da República para ir até a região que hoje eu estou produzindo. Eu comecei um projeto de recuperação de nascentes na região de Buritis, Arinos, na região noroeste, e comecei plantando 80 mil árvores, onde tem muitas nascentes, na parte alta de Buritis, porque é dali que sai o Rio São Francisco, através do Rio Urucuia, que é a principal base de toda a sustentação da chegada da água lá no Rio São Francisco. Começamos plantando 8 mil árvores, e agora vamos plantar 80, e agora estamos também na região de Arinos recuperando as nascentes, porque sem água não existe agro, e sem a agricultura não existe comida, e o mundo precisa de comida. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, eu queria transmitir a vocês de que eu, como embaixador da rede, apoio integralmente esse debate, e é necessário que a gente pense a médio e a longo prazo, e os especialistas são, sem sombra de dúvida, o Luiz Rangel e o João Henrique, que eu conheço há muito tempo, trabalhamos junto com ele na época que eu era presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Então, fico muito feliz de poder fazer a abertura, mas vou deixar para vocês que são os que tratam no dia a dia do agro, os temas que vão aprofundar para que a gente possa pensar a médio e longo prazo. O que eu quero, simplesmente, para finalizar, é planejamento estratégico, avaliação de risco, as regras e as ferramentas da governança sendo implantada no conjunto do agro brasileiro para a gente pensar a médio e a longo prazo o Brasil. Um bom debate, conte comigo, sou parceiro de vocês e fico muito feliz de rever pessoas
tão queridas e tão competentes, como é o Catelli, como é o Luiz Rangel e o João Henrique, que estão para participar desse debate. Um abraço a todos. Obrigado, ministro, na qualidade aqui de moderador e de coordenador do Comitê de Agropecuária e também de membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável da Rede Governança Brasil. É uma grande honra para a gente poder apresentar esse webinário que trata da governança no agronegócio brasileiro. E, para começar, eu gostaria de salientar a todos, além daquela fala que o ministro fez, a importância do setor. O setor hoje é fundamental, o setor agropecuário brasileiro, em especial, ele é fundamental para a segurança alimentar, não só do nosso país, como também no mundo. Nós alimentamos cerca de 1 bilhão de pessoas hoje. A produção agropecuária brasileira desempenha um papel estratégico fundamental nesse contexto. Mas é importante que nós salientemos também, além de tudo que os senhores e as senhoras já sabem sobre a importância da agropecuária, os desafios que nós vamos viver e para que as nossas políticas públicas sejam mais efetivas. Com o ritmo de crescimento do mundo acerca de alimentos, nós vamos precisar expandir a nossa produção. E nós precisamos fazer isso de forma sustentável. E esse é um grande desafio para que a gente continue ampliando os nossos mercados e para que a gente não perca mercados, obviamente. Então, nós precisamos fazer isso de forma sustentável. E aqui entra a governança como um pilar importante desse processo. A governança, ela é um instrumento para dar coerência para as políticas públicas. E, para isso, a gente precisa compreender que essas políticas são transversais, elas precisam ser avaliadas, direcionadas e monitoradas constantemente. Nós precisamos trabalhar com lideranças, e essas lideranças, elas precisam atuar de forma efetiva, fazendo com que exista efetiva articulação entre os principais atores do processo. Se nós não conseguirmos fazer isso, teremos políticas públicas fragmentadas e, nesse contexto, problemas com desperdício de recursos públicos, baixa eficiência, e, no final das contas, não vamos conseguir cumprir a nossa missão como Estado brasileiro. Então, para colocar aqui a importância que eu vejo da governança nesse novo contexto mundial, para que a gente possa ter políticas públicas mais coerentes, mais efetivas e que entreguem mais valor público ao cidadão, conseguindo concatenar sempre produtividade, aumento de produtividade com sustentabilidade. E, para começar, acabando já essa minha fala, eu vou apresentar o nosso primeiro expositor, que é o Luiz Eduardo Pacifici Rangel. O Rangel, ele é assessor do secretário executivo do MAPA, ele é formado em agronomia pela Universidade de Brasília, ele é mestre em ciências agrárias, especialista em proteção de plantas, autoespecialista em agronegócio, ele é pesquisador da Embrapa Algodão, professor da Faculdade Terra Brasília, auditor fiscal federal agropecuário do MAPA desde 2004, foi coordenador geral, diretor, presidente do comitê diretivo da COSAV, conselheiro do Conselho de Administração da SEASA, de Minas Gerais, secretário de Defesa Agropecuária, diretor de Estudos e Prospecção, diretor de Análise Econômica e Políticas Públicas e secretário executivo da Câmara Temática de Insumos Agropecuários. Então, como nosso primeiro expositor, temos esse grande especialista em agronegócio brasileiro, o nosso querido Luiz Rangel. Rangel, a palavra está com você. Obrigado, Catelli, mas eu tenho que fazer um agradecimento especial às falas iniciais, não só suas, né, como do ministro Nardes. Eu acho que é um momento absolutamente oportuno para a gente poder realmente jogar luz sobre essas questões de governança no agro, né? Eu venho trabalhando há muitos anos, há mais de 20 anos nesse setor,
e percebo várias nuances que a gente vai poder explorar aqui na nossa apresentação sobre esses aspectos que você colocou nas suas falas iniciais, né? A necessidade, de fato, da gente estabelecer modelos de governança efetivos, né? Nós sabemos, né, temos acompanhando a Rede de Governança Brasil com seus conceitos de governança, transparência, compliance, enfim, todos os aspectos que tangenciam a necessidade de uma governança inspirada nos modelos aí ancestrais aí da década de 80, mas que, de certa forma, precisa ser implementada de fato. E é um pouco sobre isso que eu vou fazer uma parceria com meu amigo João Henrique. A nossa combinação aqui é que a gente faça uma exposição relativamente breve, falando um pouco sobre os aspectos que cercam o agronegócio em cima de um conceito, uma visão, né? Que eu e o João dividimos, né? Que nós aperfeiçoamos ao longo de várias conversas que nós tivemos, viu, ministro? Eu e o João também, de longa data, trabalhamos juntos aí em diferentes setores e conseguimos tentar criar uma visão muito, obviamente, baseada em conceitos que a gente vai comentar, conceitos legais, conceitos teóricos e transversais, e principalmente da relação público-privada, né, que é absolutamente necessária para esse casamento em cima do que o senhor falou, ministro, no planejamento estratégico, gestão de riscos que podem ser, de fato, gerenciados, né? Isso é a base, inclusive, de toda a minha experiência profissional, inclusive na defesa agropecuária. Gerenciamento de risco é o nosso case. Então, Catelli, se você me permite, eu vou dividir com vocês uma apresentação muito breve. Eu vou me deter em algumas questões conceituais, e é importante dizer que o nosso comitê, Catelli, também vai oferecer para o público, né, que talvez o público não tenha toda a percepção desse conceito, nós oferecemos um documento base, né, que vai poder ser disponibilizado na página, ministro, da Rede Governança Brasil, que é um documento de apoio para alguns aspectos que vão ser explicitados aqui na apresentação, mas de maneira ainda muito superficial, mas quem quiser ter interesse, e isso vai, obviamente, orientar também alguns trabalhos um pouco mais profundos que devem ser feitos pelo comitê, tá? Então, isso tudo vai ser colocado. Então, eu vou dividir com vocês a minha tela. O tema da nossa apresentação, né, que o nosso comitê desenvolveu, e eu vou fazer essa primeira abordagem, e depois vou passar para o meu amigo João para que faça as suas considerações, provavelmente com um nível de profundidade até maior do que a da minha apresentação. A gente chamou de governança no agro, uma visão sistêmica da gestão de políticas públicas para agricultura, pecuária e abastecimento. Então, eu acho que é muito importante que nós passemos, inicialmente, com os chamados conceitos clássicos, né? Para quem não é do agro, isso pode ter vindo em alguma memória antiga, né, sobre os aspectos, né, o tripé, né, o trinômio que compõe os chamados fatores de produção, né? Que inicialmente, ainda no século XIX, era o capital, trabalho e terra, né? Eles não deixaram de existir, continuam sendo contextualizado isso de uma maneira mais complexa hoje em dia, obviamente, passados muitos anos, mas é o trinômio básico do processo de produção agrícola, né, do processo de produção, e que, ao longo do século XX, foram sendo agregados de fatores muito interessantes, muito interessantes. Um deles, eu posso fazer uma conexão absolutamente próxima, né, com uma correlação absolutamente grande com a questão da governança, que é a organização do setor. Então, a organização do setor é um fator que foi trazido por economistas como sendo um quarto fator determinante para essa consolidação do processo da agricultura, e ao longo do século XX, todos vocês sabem, nós tivemos revoluções, né? A Revolução Verde na década de 70, e o salto que nós demos, como o ministro Nardes comentou, na década de 90 na agricultura nacional, com tudo que foi possível ser feito com os agricultores da década de 80 e 90 e com a pujança dos agricultores que vieram na sequência, que são os aspectos tecnológicos. Então, hoje, é seguro dizer que os fatores de produção eles não são mais aqueles 3 iniciais, mas nós temos um polinômio um pouco mais complexo, talvez com esses 5 fatores, seria o capital, trabalho e terra. Nós vamos comentar um pouco sobre eles na organização da política agrícola, né, lato sensu, mas também o fator organização, e aí relembro, uma correlação absolutamente gigantesca com a questão da governança, e os aspectos tecnológicos, né, que cercam todo esse processo da produção agrícola. Sobre as bases legais, é muito importante dizer que, inspirado muito nos melhores modelos internacionais, o Brasil ele
perseguiu durante a década de 80, né, uma modernização do seu processo regulatório, obviamente culminando na Constituição de 88, mas com normas, leis ordinárias, como a Lei Agrícola, né, que é de 1991, que ela traz alguns conceitos que são absolutamente conectados com essa necessidade que nós discutimos aqui, né? Então, se nós conseguirmos ler, né, a Lei Agrícola hoje, em 2021, né, sobre os mesmos aspectos que foram publicados ali em 91, nós conseguimos perceber a absoluta convergência com as melhores práticas que nós temos no processo. Não obstante, essas práticas sendo ali expressadas na Lei Agrícola, outros fatores, né, imprimem determinadas velocidades no processo de avanço em modelos de governança, sejam públicos, sejam privados. Eu, particularmente, reconheço na Lei Agrícola a orientação clara para o processo de governança, que nós vamos comentar mais adiante, principalmente com relação à participação mais ampla da sociedade como um todo, mas a cultura da governança ela precisa ser introgredida também nos atores que estão ali orientados por essa lei. E esse é um processo cultural, e aí, Catelli, eu acredito, sinceramente, que o modelo que a Rede Governança Brasil tem tentado experimentar nessa questão da divulgação ampla do processo vai contribuir, sim, para a disseminação do conceito da governança, mesmo que ele já esteja bem alicerçado do ponto de vista teórico na nossa legislação. Falando especificamente da Lei Agrícola, ela foi inspirada na muito famosa e muito comentada Farm Bill americana, né? Que é a Lei Agrícola americana que dá o grande endereçamento plurianual para as orientações dos Estados Unidos, um grande produtor agrícola com notório conhecimento em planejamento de longo prazo, estruturas, mas, né, com críticas que precisam ser feitas, com grandes subsídios implementados também nessa atividade. Diferentemente deles, o modelo escolhido no final da década de 90 para a agricultura brasileira, ela foi de menor intervenção de subsídios, em que pese, obviamente, nós vamos comentar alguns aspectos aqui que tem uma convergência na promoção, né, no incentivo da promoção, como bem comentou também o ministro, né, fatores de política pública como a securitização, o crédito agrícola, o plano safra, mas, obviamente, sob uma vertente muito menos, vamos dizer assim, comprometida com a linha de subsídios do que é o modelo americano ou o modelo europeu. Né? A lei agrícola também traz o conceito de planejamento, também alicerçado na Constituição Federal, a organização, que eu já tinha comentado inicialmente que, no meu entendimento, é o melhor apelido, vamos dizer assim, na lei agrícola, que converge, né, para esse conceito mais moderno da governança, e um fator que eu acho absolutamente essencial, que é a participação efetiva dos segmentos da sociedade na construção da política agrícola, né, na política agrícola lato sensu, a grande política agrícola, que é o rol, né, a cesta de todas as políticas públicas que convergem para a agricultura. Nós vamos comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. Tá? Para que a gente tenha um foco específico no conceito que nós gostaríamos de apresentar nessa apresentação, eu gostaria de fazer dois paralelos. Né? A lei traz o conceito de produção agropecuária, né, contextualizado como atividade realizada dentro da propriedade rural específica, né, e que a gente não consegue desvincular do chamado de atividade agrícola. Então, para efeito dessa apresentação, entenda-se produção agropecuária e atividade agrícola, né, em que pese, obviamente, a semântica específica dessas duas sentenças como uma mesma coisa, para que a gente possa avançar no que é o mais importante dessa apresentação, que é o nosso organograma básico aqui. Né? E é sobre isso que eu e o João gostaríamos de nos debruçar. Essa é uma visão, vamos dizer assim, específica que nós construímos, né, discutimos, debatemos e avaliamos, que coloca a produção agropecuária como o epicentro de todo o processo. Então, é dentro da fazenda, é lá o processo de transformação da produção per si, né? da transformação vegetal, transformar uma semente num produto agropecuário, de transformar um bezerro num animal crescido. Então, a atividade do agricultor, né? o ator principal, o agricultor. E cercando essa atividade da produção agropecuária, nós temos a montante, né? que seria acima desse processo, na parte mais acima do nosso slide.
os insumos, né, que seriam os fatores ex ante da produção, abaixo os fatores ex post, ou seja, após a porteira, né, para um público, na linguagem comum, a gente coloca antes da porteira e depois da porteira. Então, estariam ali a pesquisa, os insumos, as máquinas e equipamentos e a mão de obra como fatores, né, ex ante da produção ou antes da porteira, a armazenagem, logística, industrialização, promoção e exportação como fatores posteriores à questão da porteira, e lateralmente, mas não proposital, mas para que vocês entendam que elas interagem entre si, dois fatores: as políticas agrícolas clássicas e aquelas políticas públicas transversais, né? Então, falando um pouquinho das clássicas, você tem tudo isso citado também pela lei agrícola: a informação, o crédito e o seguro rural, também já citado pelo ministro, a assistência técnica, apoio à comercialização e a sanidade animal e vegetal. E, como um fator de política transversal, de política pública transversal, fatores que afetam a toda a sociedade, não apenas a questão da agricultura, que são as legislações, obviamente, sejam lei complementar, sejam constitucionais, etc., que tratam de temas fundiários, tributários, trabalhistas e ambientais, inequivocamente convergentes com a necessidade da sustentação da atividade agrícola. A gente vai comentar um pouco sobre a relação, inclusive, desses fatores. O que é importante comentar é que nenhum deles tem uma interação sozinha, ele não consegue ser observado sozinho, né? Então, a pesquisa agropecuária ela é, de certa forma, um sinônimo, traduz os aspectos tecnológicos, né, que eventualmente vão ser oferecidos à produção agropecuária, somados, obviamente, à questão do desenvolvimento dos insumos agrícolas, insumos pecuários, máquinas e desenvolvimento de equipamentos, né? Então, tudo isso está ali alicerçado como conhecimento, né? Como essa parte tecnológica. Então, o que tem embarcado em termos de tecnologia nesse período amontante da produção é muito grande. E eu não posso deixar de lado a questão da mão de obra, porque a tecnologia também, né, é um aspecto de conhecimento dos profissionais que atuam no processo da produção agropecuária em qualquer dos níveis, né? Então, eu gosto de dar o exemplo da seringueira, né? As pessoas que fazem lá a sangria da seringueira são pessoas, apesar de pessoas simples, com um conhecimento específico que são raros de serem encontrados e, ao serem raros, são caros e atribuem um fator de conhecimento importante para uma determinada atividade. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Já a jusante, eu gostaria de comentar, nós temos fatores como armazenagem, né, que seriam silos, armazéns, enfim, todas as estruturas de câmaras frias, etc., e as políticas públicas que incentivam a formação dessas estruturas, a parte de logística, que é absolutamente debatida nos últimos 20, 30 anos dentro do Brasil, que é a questão dos fluxos de movimento de cargas, sejam eles desde estradas vicinais, saindo da propriedade, até os portos mais modernos, tanto no Brasil quanto fora, incluindo contenedores, navios de grande porte, etc., e multimodais. Então, é um aspecto absolutamente fundamental e determinante para a competitividade agrícola. A industrialização, que está prevista na lei agrícola como sendo um fator de agregação de valor, e no documento de apoio vocês vão poder perceber, né, de que o valor da produção agrícola individual, só dentro da porteira, ela tem um valor do PIB menor do que normalmente a gente costuma utilizar, porque toda a agroindustrialização, seja montante ou jusante, soma um valor que chega a quase 26% desse PIB como um todo. Então, a industrialização é um fator de política agrícola estimulado e previsto dentro da lei agrícola para a agregação de valor à atividade agropecuária. Promoção e exportação também são fatores importantes. Claro que a segurança alimentar é o fator primordial, né, para a produção agrícola, ou seja, oferecer em quantidade e qualidade esses alimentos para a nossa população, mas gerar também excedentes exportáveis que vão gerar essas riquezas para o país, né? Por último, mas não menos importante, eu gostaria de comentar sobre as políticas agrícolas clássicas, que essas estão à esquerda, principalmente com relação à questão da sanidade vegetal e animal, né, e o crédito e o seguro rural, né? São duas políticas que, certamente, né, e vocês conseguem percebê-las, elas sendo revisadas periodicamente, no período que no Brasil se escolheu anual, né, dentro dos ciclos do Plano Safra. Então, o crédito e o seguro rural, com os seus instrumentos, né, de
créditos equalizados, de subsídio ao prêmio do seguro rural, eles oferecem esses instrumentos para poder fomentar, do ponto de vista de investimentos ou custeio, a atividade agropecuária em todos os níveis, desde a pequena agricultura, considerando inclusive o microcrédito, olhando sobre um cenário absolutamente plural de bancos que fornecem esses tipos de produtos, né? Como também a questão do seguro rural, que foi mais recentemente impulsionada, né, ainda na década de 2000, e que ainda carece de um pouco mais de aperfeiçoamento para poder diminuir, inclusive, os riscos da tomada de crédito pelo setor agropecuário. Eu gostaria de me deter também sobre a questão da sanidade agropecuária, porque, assim como na saúde humana, né, nós temos um sistema único de atenção à sanidade agropecuária no Brasil, que envolve não só a União, né, a Federação, como os estados, e isso é determinante para que a gente possa ter o processo produtivo viável, né? As pragas e doenças que acometem naturalmente uma atividade antrópica como a agricultura, né? Elas precisam ter políticas públicas sólidas, perenes e transversais, e não focadas apenas na independência e na atuação do agricultor dentro da fazenda, mas na participação do setor público também numa política difusa, assim como na saúde pública. Sem isso, dificilmente nós teríamos conquistado, né, quase 160 mercados aí para os nossos produtos agropecuários. Gastei um tempo interessante nisso, mas era importante falar para vocês sobre esses aspectos. Volto para poder colocar sobre essa lógica das políticas transversais, né, fundiária, trabalhista, ambiental e tributária, e as clássicas: informação, crédito seguro, apoio à comercialização, defesa agropecuária, assistência técnica. Me detendo rapidamente também sobre essas questões fundiárias, trabalhistas, ambientais e tributárias. Todos vocês vêm acompanhando os debates importantes e necessários que estão sendo feitos no Congresso Nacional sobre esses 4 aspectos. E é muito, muito relevante dizer que dos aspectos fundiários, em que pese, obviamente, isso também afetar o setor urbano, né, as questões fundiárias, esse é determinante para, vamos dizer assim, a transformação positiva do setor rural brasileiro, né? Os aspectos fundiários foram abordados de maneira muito heterogênea durante os últimos governos, e é muito importante que exista um equilíbrio, né, entre a oferta de terra e a titulação dessa terra, para que essa terra, de fato, tenha propriedade, né, e possa ser usada, inclusive, para o acesso ao crédito rural, que é um instrumento de política agrícola clássica e que muitas vezes não consegue ser acessado por causa de uma deficiência numa política transversal. Então, era necessário um olhar mais qualificado sobre isso, e isso vem sendo feito, né? As questões trabalhistas, isso eu gosto de pontuar. Muitas vezes o contexto da legislação trabalhista está muito focado no ambiente urbano, né, sobre as relações de trabalho que existem dentro desse ambiente urbano, e o ambiente rural, como os senhores sabem, é muito heterogêneo e carece de interpretações e de avaliações, né, obviamente dentro de questões humanistas, de todo respeito ao trabalhador, mas que sejam adequadas àqueles ambientes, né? Haja visto, inclusive, os esforços que vêm sendo feitos nos últimos anos, com normas específicas, como a NR31, né, para os trabalhos no campo. As questões ambientais, não menos importantes, todo o trabalho e esforço feito nos últimos 15 anos com o Código Florestal, a conquista que nós tivemos disso, mas a necessidade, nesse ponto específico, do modelo de governança mais eficiente que permita a plena aplicação de um código que foi absolutamente bem discutido e muito bem reconhecido pelo mundo. Então, as etapas de aplicação que envolvem a questão da governança do ponto de vista do governo federal são fundamentais para a plena absorção desse conceito. As questões tributárias também é muito determinantes. Eu costumo dizer que a questão da tributação ela é mais determinante para a competitividade do que todas as outras políticas agrícolas somadas, né? Porque ali vai definir, de fato, quais são os aspectos da competitividade de um determinado setor. O setor agropecuário está, obviamente, dentro de todo um conjunto da sociedade que vai estar afetado por uma eventual reforma, e dentro das micro-reformas que estão sendo aventadas, a visão do setor agropecuário é para a manutenção da sua competitividade, em que pese, obviamente, ajustes que naturalmente terão que ser feitos em reformas dessa natureza no Congresso Nacional. Esse é um slide propositalmente poluído, para que vocês possam entender, eu combinei isso com o João, né, que é porque a gente desse um nome específico, né? Então, a gente escolheu juntos ali produção de batata,
né? Então, se a gente botar a produção agrícola como um nome específico, poderia ser leite, poderia ser seringueira, poderia ser, enfim, atemoia, açaí, né? As perguntas que precisam ser feitas, né, nesse ciclo, nesse organograma que envolve as políticas agrícolas, vão determinar o nível de maturidade do setor e o nível da governança do próprio setor e do governo para o sucesso dessa atividade agropecuária. Então, um exemplo disso é, na parte de pesquisa, por exemplo, né, na parte de tecnologias, para a produção de batata, a pergunta é, existem variedades de batata no Brasil, né, adaptadas aos desafios e ao clima brasileiro e ofertadas ao mercado de maneira competitiva? Os equipamentos que hoje são oferecidos no Brasil, nas diferentes feiras, ministros, que a gente participa, eles estão adaptados às necessidades brasileiras de solo, das atividades brasileiras para a produção de batata em qualidade? E assim por diante, nós vamos gerenciando, né, e fazendo perguntas estratégicas sobre isso, para que a gente possa, de fato, fazer com que esse ambiente da batata, da produção de batata, nesse caso aqui especificamente, ele seja produtivo, competitivo e lucrativo, né, para todos os aspectos. Uma questão importante, e eu acho que do ponto de vista de governança, Catelli, eu acho que é muito relevante dizer, as bases teóricas da Lei 8171, que é a lei agrícola, elas já trazem 2 modelos de governança em cascata que merecem ter atenção. Um deles é a formação do Conselho Nacional de Política Agrícola, né? Um conselho que já foi previsto à época, já com uma conformação específica, que tem como objetivo primordial subsidiar o ministro da Agricultura, né, em relação à formação do Plano Safra, que nada mais é do que o conjunto da obra, né, em ciclos anuais, das ofertas de políticas públicas que nós oferecemos no setor agropecuário. E como instrumento desse conselho, nós temos as câmaras setoriais e temáticas, que são fóruns montados pelos próprios agricultores, suas representações, são mais de 1.600 entidades ali representadas, entre titulares e suplentes, que se organizam em cadeias temáticas e setoriais e debatem e oferecem propostas estruturadas para o Conselho Nacional de Política Agrícola. Preciso fazer um corte aqui estratégico. O nível de maturidade e governança desses setores, ministro, é diferente. Então, se nós pegarmos, por exemplo, todas as nossas 36 câmaras setoriais e temáticas, apenas 4 delas possuem planos estruturados, né, com visões de futuro mais materializadas, né, apesar de que boa parte delas tem agendas estratégicas já bem discutidas. Então, você consegue separar o nível de maturidade dessas câmaras em função dos debates, né, e da forma com que essas lideranças que estão ali montadas orientam essa questão. Mas uma questão que eu volto na minha fala inicial, uma certa frustração, é que o Conselho Nacional de Política Agrícola, apesar de formado, instituído por lei, infelizmente, ele não consegue ainda executar o seu papel, né, de governança plena, como um ator macro desse processo de governança, auxiliando a ministra da Agricultura hoje, Tereza Cristina, pela falta do que eu comentei inicialmente, de uma cultura mais dinâmica, mais introgredida dentro do governo, principalmente dos ciclos de reuniões desses conselhos, do acompanhamento, fator que já foi implementado com sucesso nas empresas públicas, por força, inclusive, de decretos e leis específicas, e nós percebemos uma absurda evolução na qualidade das empresas públicas pela implementação de conselho de administração e conselho de fiscalização. Então, a introgressão desse conceito, que já está previsto em 91, pode, no meu entendimento, pode e será determinante para a evolução da governança no setor. Por último, para depois passar para o meu amigo João, que é o mentor intelectual de tudo isso que eu estou dizendo aqui, como a Elisa tinha comentado no início, é inequívoca a necessidade de convergência com os conceitos ESG, esses conceitos que estão sendo obrigatórios, eu poderia dizer obrigatórios no mundo corporativo, para a gente poder fazer a manutenção, como diz o Catelli, dos mercados e conquistar, obviamente, outros mercados. Mas esses conceitos hoje são possíveis. Existem alguns desafios que precisam ainda ser vencidos, né? A adoção, por exemplo, por parte da indústria, seja montante ou jusante, desses conceitos, ela é relativamente mais, não vou dizer mais simples, mas mais convergente à sua personalidade jurídica. Para os agricultores, nós temos um cenário um pouco mais complexo, porque a grande maioria dos agricultores ela ainda se configura como pessoa física na atividade, então esses conceitos precisam ainda
ser adaptados, né? Mas sobre os dois aspectos, principalmente da parte ambiental e da parte trabalhista, que seria a social, a legislação brasileira ela já traz, né, as orientações para essa adesão. Isso é um excelente princípio que a gente possa considerar, né? Então, considerando também, né, que esse meio ambiente, da parte ambiental, a agricultura é uma interação antrópica inexorável. É necessário que nós utilizemos, nós façamos a intervenção humana nesse processo, principalmente com o uso de mão de obra, né, que esses aspectos da estruturação da cadeia e da organização da cadeia são fundamentais. Oportunidades. Eu percebo que, no futuro muito próximo, esse modelo que não tem mais volta, né, do processo de organização associativista no primeiro momento, um cooperativismo com legislações específicas e com oportunidades específicas, inclusive, vamos dizer assim, de negócios, né, para o cooperativismo como um todo. E a revolução que esse novo modelo do FIAGRO, né, desses fundos de investimento do agronegócio trouxeram, vão possibilitar, de fato, uma corrida para um aperfeiçoamento da governança no agronegócio brasileiro. Catelli, ministro, João, essa é a minha apresentação. Espero não ter demorado mais do que o necessário. E gostaria agora de devolver a palavra para o Catelli para, enfim, ficarmos à vontade aí para debater. Excelente explanação, Rangel. Acho que você deu um panorama geral sobre a governança, sobre a forma de estruturação das cadeias produtivas, que vai ser bem importante. Lembrando a todos que nos assistem ao vivo também que essa palestra vai ficar gravada no YouTube da Rede Governança Brasil e pode ser acessada por qualquer um. Tenho colegas que dão aula na área, tudo, e podem utilizar essas palestras nas suas diversas atividades. E agora, depois dessa exposição do Rangel, eu vou apresentar, aqui vou passar para o João Henrique Vieira Rummel, mas eu vou fazer uma apresentação do nosso próximo debatedor. O João Henrique Rummel, ele é engenheiro agrônomo, especializado na área de sementes, biotecnologia e fitossanidade. Ele é atualmente o diretor executivo do Instituto Pensar Agropecuária, IPA, conselheiro da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo. De 94 a 2013, ele atuou como diretor executivo da Associação Brasileira de Sementes e Mudas, a Abracem. Ele também atuou como diretor executivo da Associação Brasileira de Obtentores Vegetais. Atuou como diretor executivo da AproSoja, uma associação importantíssima hoje no Brasil. Ele também exerceu diversas atividades, foi assessor especial do ministro da Agricultura, foi membro do Conselho de Administração da Conab, foi membro do Conselho de Administração da Codevasf, e participou também como membro do Conselho de Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. João Henrique Rummel, ele presta diversas atividades hoje na área de consultoria, na área de empreendedorismo e da área de agricultura. Caríssimo João Henrique Rummel, está com você a palavra. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aí, da gente poder conversar e poder aí fazer um debate importante hoje, principalmente nessa cadeia produtiva aí. Agradecer aí ao nosso amigo aí, Augusto Nardes, onde todo João é bom, né? Então, a gente já tem alguns anos de batalha dentro desse processo aí. Então, eu acho que, primeiro, agradecer isso. Eu acho que esse é um tema muito importante e eu acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, principalmente nas bases do que o Rangel acabou de colocar. A agricultura brasileira hoje, a gente, cada dia mais, nós crescemos a nossa vantagem comparativa, tá certo? Da agricultura tropical. Quer dizer, a gente passou de importador de alimentos para um grande exportador, um grande player, e cada dia mais nós estamos agregando valor à nossa produção. Nós, aí, em grande parte do Brasil, nós conseguimos produzir duas safras, alta tecnologia, uma
um processo evolutivo de crescimento e posicionamento no mercado mundial cada dia maior. Mas, para isso, esse debate que foi colocado aí, ele é muito importante ter parâmetros, tá certo? Como é que eu estou evoluindo em cada um desses itens? Como é que eu estou evoluindo dentro desse processo? Como é que a gente coloca parâmetros para mensurar a evolução e as metas que nós desejamos chegar a cada um desses momentos? Então, é o seguinte, eu acho que a governança ela vai estar dentro desse processo, e principalmente na discussão de qual vai ser a função do poder público e do poder privado, e do setor privado. Tá certo? Eu acho que isso é o grande problema que nós vamos ter que fazer essa discussão e de políticas públicas. E que são essas as políticas públicas que nós precisamos entender e não deixar elas ficarem defasadas dentro desse processo para ter deturpação ou rumos diversos do que é a realidade dentro desse contexto. Então, como a gente discute hoje, eu posso citar questões básicas como o Rangel colocou. A própria questão da pesquisa hoje no Brasil. Quais são os setores que nós temos realmente pesquisa e qual a iniciativa privada está participando efetivamente dessa pesquisa? Como é que está a evolução desse processo? Como é que a gente cresce em termos de produtividade, não só nos grandes setores, que hoje nós somos consolidados. Hoje eu vejo aí, nós crescemos no rumo da fruticultura, da horticultura, na competição internacional, com a própria batata. Cadê o melhoramento genético dela? Nós temos falha na nossa legislação para isso, como política pública. Qual é a política que a gente quer para esse processo? Então, eu acho que nós precisamos ter clareza de quais são as nossas prioridades dentro de governança e de discutir qual o papel e incentivo, o papel do Estado e qual o incentivo que a gente vai dar para o setor privado fazer esse processo de participação. Para isso, a gente tem que ter a governança, a gente tem que ter métrica, a gente tem que ter uma visão de mensurar esse processo em cada um. E qual o impacto da distorção desse processo para o futuro e a nossa competitividade, a nossa eficiência dentro disso. Então, eu concordo. Quando eu conheci o ministro Nardes, na década de 90, a realidade da agricultura era uma realidade diferente, tá certo? Era onde a gente produzia muito e não tinha mercado consumidor. Preço baixo, dificuldade de pagamento, endividamento dentro desse processo. Então, e hoje nós estamos vivendo um processo de demanda. Hoje a gente tem uma forte demanda mundial, onde o Brasil tem uma capacidade de produção muito grande e que a gente precisa corrigir os erros que nós temos de política. Uma coisa que eu vou falar é o seguinte, na década de 90, a grande parte do financiamento agrícola ela se daria através do financiamento direto, intencional, quase que subsidiado, nas políticas dos depósitos à vista e na política de subvenção. Hoje, isso representa quase que 1/3 somente desses financiamentos. E qual é esse financiamento? São de formas fora do mercado, sem controle, não vou dizer sem transparência, mas sem uma informação concreta que você não tem a informação desses números. Então, é o seguinte, hoje está se implementando o FIAGRO dentro desse processo, que pode ser uma forma de aproximar, tá certo? O mercado como uma política pública de profissionalização do crédito, aproximando o agricultor do mercado de capital, onde o sistema de governança e de transparência pode melhorar muito dentro desse processo. Então, eu acho que isso que foi mostrado, cada ponto desses, e para cada cadeia produtiva, tinha que começar a se fazer um debate da métrica, aonde nós queremos chegar, qual o nosso potencial e como que a gente vai medir e começar a colocar rumos dentro desse processo, tanto definindo claramente em cada um desses pontos qual vai ser o papel do setor público e qual vai ser o papel do setor privado. Então, eu acho que essa apresentação do Rangel ela é muito interessante para começar a se fazer um planejamento, uma discussão da governança, realmente para a gente acabar de consolidar o que é a agricultura tropical no Brasil e a gente realmente ter cada dia mais uma importância no comércio internacional da produção de alimentos e de produtos agropecuários.
Era mais ou menos isso aí, e a gente está disposto aí a fazer um debate sobre esses conceitos. Muito obrigado. Excelente, João. E eu tive a oportunidade de conhecer o João Henrique Rumo quando eu atuava na Casa Civil da Presidência da República, fazendo interlocução e cuidando dos setores ambiental e agrícola, setores que precisam ser vistos em conjunto. E dentro dessa nossa conversa sobre transversalidade, né, é importante que esses dois setores sejam tratados de forma muito próxima, para que a gente não tenha fragmentação e a política elaborada para um não acabe prejudicando o outro setor. Em relação a essa governança, eu gostaria de fazer a primeira provocação aqui para o Rangel. Em relação a essa governança, Rangel, dos comitês, que foi comentado por você, qual que seria o desafio que a gente teria hoje para aprimorar isso, na sua opinião? Catelli, treinamento, treinamento e treinamento. O modelo é esse. A governança ele é um processo de comportamento, né? A gente precisa ter responsabilidade sobre todos esses aspectos que foram colocados, que a rede gosta de colocar. Então, transparência sempre, sabe? Compromisso com o planejamento estratégico, compromisso com esse mapeamento que o João Henrique falou de uma visão para saber quais são os riscos que precisam ser gerenciados e principalmente, esse modelo de planejamento, indicadores e responsáveis. Então, você sabe, eu tenho trabalhado com o nosso colega Bruno Caligares, né, e com o Polidoro lá da Embrapa no Plano Nacional de Fertilizantes, depois até queria o comentário do João sobre isso, que é uma visão sobre daquelas caixinhas, né, que é uma questão dos insumos, especificamente um insumo, que seria o fertilizante, mas sobre uma luz, né, uma lupa que está sendo jogada pelo setor de um fator que merece uma atenção, porque, afinal de contas, nós somos um país agrícola, né? Temos essa vertente como agrícola e somos, sobre esse aspecto, altamente dependentes de insumos externos. Não que isso seja, por si só, um problema, porque o mercado global é fluido, nós sabemos dos comportamentos, nós somos grandes exportadores de soja, somos importadores de fertilizantes, então isso não é o grande problema. Mas sobre as eventuais assimetrias que isso pode acometer, inclusive, a nossa produção agrícola, né? Com as relações de oferta e demanda. Então, a luz que nós estamos jogando hoje, né, com a qualidade que nós estamos jogando hoje, tem feito a diferença. E isso é um setor pequenininho dentro dos insumos agrícolas. Então, falando, por exemplo, sobre essas métricas, em que pese eu tenha dito que algumas câmaras setoriais estão mais maduras para poder produzir planos, os planos produzidos por elas não têm ainda as características que nós gostaríamos de ver, como o João comentou, né? Os indicadores claros, os objetivos matematizados e divididos por ciclos, para que a gente possa, de fato, medir, né? E saber se a gente está chegando onde a gente quer chegar. Então, treinamento, treinamento, treinamento. Eu acho que a rede pode ajudar demais nisso. Eu posso fazer um comentário, Catelli, sobre isso? Lógico. Depois eu tenho outra provocação para você, mas você começa com esse. Tá legal. Eu sinceramente acho, como o Rangel colocou, que os instrumentos que estão na Lei de Políticas Agrícolas, eles são bastante úteis, tá certo? Eles precisam ser melhores aproveitados. Tá? Então, o que eu quero colocar é o seguinte: as câmaras setoriais hoje criadas, que está dentro da política pública, tá certo? Da lei agrícola, tá certo? Eu acredito que ela ali seria os grandes fóruns. Tá certo? Eu acho que ali teria que se colocar estas métricas. Ali teria que colocar os parâmetros de cada cadeia produtiva. Tá certo? E eu brinco muito que as câmaras setoriais hoje é muito mais um muro de lamentação e críticas ao governo do que um debate de política pública, de identificação de problemas e soluções. Tá certo? E de dar a responsabilidade para alguém falar o que está acontecendo e quais são as consequências do processo. Então, só complementando, eu acho que nessa governança os instrumentos estão prontos. O que nós precisamos hoje é sistematizar e colocar uma lógica, tá certo? Principalmente, como o Rangel colocou, de capacitação e de condicionamento às pessoas dentro dessa cultura de parametrização e uniformização de discussão. Então, eu acredito que esses mecanismos de governança eles estão
colocados, o que eu acho hoje é que eles estão sendo mal utilizados como um processo de governança realmente. Excelente, João. É importante que a gente está falando isso nos aspectos mais importantes e mais visíveis da governança, que são os colegiados. E eu queria colocar agora para o João Henrique. João, na sua visão, o que você entende que existe hoje para a gente aprimorar a nossa política agrícola, seja ela do seu ponto de vista específico ou do seu ponto de vista transversal, no Congresso Nacional? Quais as principais medidas que estão lá tramitando e que você acha que teriam um maior impacto na governança e na própria configuração da nossa política agropecuária? Olha só, de grandes temas que a gente tem dentro do Congresso hoje nacional, tá certo? Que vai impactar a agricultura dentro desse processo, eu acho que todos os projetos de modernização de infraestrutura, tá certo? Vai impactar enormemente a agricultura e a eficiência da agricultura brasileira. Então, se eu pegar a própria BR do Mar, o projeto que vem da cabotagem interna, a questão das ferrovias, o licenciamento ambiental, as próprias debêntures na área de infraestrutura, ela é de suma importância para a gente melhorar a logística que a gente tem. Então, são projetos que nós temos que discutir e que a agricultura seria muito beneficiado para aumentar a sua competitividade dentro desse processo. Um outro projeto que hoje eu sinto muito não ter aprovado antes, aí é uma área até mais específica do Rangel, é a modernização do sistema da questão dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos. Eu acho que o conceito que está na lei, que é o conceito de precaução, e o excesso de regulamentação infralegal, ela cria insegurança e cria uma defasagem do mundo moderno hoje. Então, eu acho que essa é uma política transversal e que precisava dar uma agilidade que vai ter um grande impacto, tá certo, para a questão da agricultura brasileira. E um outro projeto de lei que eu acho, esse, para mim, é muito importante, é o conceito do autocontrole, que vai começar a deixar claro o nível de responsabilidade do setor privado sobre o que é risco. Eu não vou mais colocar o risco que é das empresas, do produtor, do pacote tecnológico na mão da sociedade, através da assinatura e autorização de um funcionário público. Eu acho que isso é uma grande revolução, vai desburocratizar, vai incentivar o empreendedorismo, as novas iniciativas, maior concorrência, maior nível de tecnologia, que eu acho que isso é uma política pública transversal também e que vai ser implementado, vai ser uma grande revolução de modernização, de uma nova relação entre público e privado. Excelente, meus amigos. A gente está fechando praticamente 1 hora, mas eu acho que a gente pode ter mais uma perguntinha aí para cada um. E falando sobre uma política que me é muito cara, que é a nossa Política Nacional de Fertilizantes, da qual eu tive o grande orgulho de participar, tanto no colegiado como na concepção do decreto que formou esse grupo para estudar essa política. Rangel, o que você vê, por exemplo, nessa política de fertilizantes que você tem acompanhado, o que você vê que pode ter de grande diferencial? Eu já vou te dar uma opinião, me parece que só a forma como a gente está construindo a política, uma forma muito responsável, uma forma coletiva de vários setores, inclusive da sociedade civil, já mostra que a gente está no caminho correto. Mas, na sua opinião, o que a gente consegue de diferencial com essa política? O que está faltando hoje, por exemplo, nessa área? Capelli, olha, é fácil eu falar aqui nesse grupo, porque o João Henrique, eu e ele, eu falo que a gente briga, mas a gente não briga, não. Isso é de debate, é sempre um debate. Não, mas eu queria dizer o seguinte, eu concordo contigo. Para mim foi uma honra também participar desse momento, né?
porque nós já tentamos, na República, jogar luz sobre essa questão dos fertilizantes em outros momentos, né? E não tivemos sucesso. E o sucesso que nós estamos tendo agora, na construção do plano, ele se materializa mesmo antes do lançamento do plano em si, por uma coisa que eu percebo, que é a atração de interesse, o apetite, né, das empresas para esse mercado. Então, de novo, eu vou repetir, o mercado de fertilizantes é um mercado global, ele tem suas características específicas, né, ele precisa ser entendido dessa forma. Nós somos price taker, né, nós fazemos o preço para receber esse processo. Temos a questão de frete e retorno, então são várias características que marcam todo o conceito desse mercado. Mas a grande sacada desse nosso grupo, que é um grupo plural, foram mais de 100 pessoas, ouvidas de mais de 10 órgãos, era que ela conseguiu jogar luz, de fato, sobre determinados fatores que, a longo prazo, podem ser observados e transformados para transformar, aos poucos, o ambiente brasileiro num ambiente menos dependente, não quer dizer autossuficiente em nenhuma hipótese. Então, a gente não olha só para o Brasil e sobre as opções ou oportunidades que nós teríamos aqui. A gente olha para o Brasil sobre as oportunidades de sustentabilidade, que é o nosso mantra, né? Então, nenhuma hipótese nós trabalharíamos sem sustentabilidade. Nós olhamos para as fronteiras brasileiras não mais sobre as fronteiras absolutamente brasileiras, olhamos para a questão da região. Lançamos um olhar sobre o que nós apelidamos de diplomacia dos fertilizantes, ou seja, relações que outros países já estabeleceram para poder estimular que, bilateralmente, entre governos, nós tivéssemos um ambiente mais estável para a oferta desses produtos. E, obviamente, sempre com um olhar no agricultor, que é o cliente final disso, mas também, e por que não, né, do desenvolvimento de uma indústria nacional que é possível, né, em determinada ótica, produzir, se não a mesma matéria-prima que está sendo importada, matéria-primas alternativas. Nós temos aqui fontes de bioinsumos incríveis, tecnologia com pesquisadores. Então, a nossa visão de futuro é uma visão diferente do que se imaginou quando nós jogamos luz sobre a questão do plano, e tem sido bacana. Então, eu acho que é um case. Apesar de ser complexo, é um case para poder dizer, porque a gente não está olhando simplesmente sobre um aspecto, que é o agricultor. Isso eu fui muito criticado, porque eu sou do Ministério da Agricultura, então eu sempre olho o agricultor como eu comentei na minha apresentação, o epicentro. Mas é mais do que isso, né? Nós temos uma indústria mineral, nós temos outros marcos legais, e aí por isso que é muito importante você ter parceiros como a Secretaria de Assuntos Estratégicos, como a Casa Civil, né, jogando olhares sobre isso. Eu acho que é um case, é um aprendizado, viu, João? Eu acho que se a gente puder usar esse aprendizado para poder fazer o que você comentou, né, de desenhar modelos com todas aquelas bases para os segmentos, a gente vai ter sucesso. É um aprendizado, um legado interessante. Obrigado, Rangel. E para a gente fechar, eu ia fazer uma pergunta importante aqui. E quando eu conversava sobre esse nosso webinário, conversei com várias pessoas relevantes no setor, e muito se falava sobre o FIAGRO. Eu queria se o João puder falar um pouquinho sobre o FIAGRO, quais foram os desafios que a gente teve para conseguir aprovar, e o que a gente precisa para tornar o FIAGRO agora, fazer com que ele decole. Eu sei que é uma política que você tem um carinho muito especial, né? Esse você sabe que é um tema que a gente discutiu e foi um trabalho conjunto para a gente poder botar isso em pé. O FIAGRO é um caso específico. Para você ter uma ideia, há menos de um ano atrás, ele foi apresentado como projeto de lei de um parlamentar, ele foi aprovado, teve veto, foi quebrado os vetos, a CVM já regularizou, já normatizou, e hoje nós já temos FIAGRO já colocado na praça e com um crescimento muito grande em relação a isso. O FIAGRO, na minha opinião, é um modelo que, se der certo, o mundo vai copiar, tá certo? Que é uma modernidade. Eu acho que o FIAGRO, além de que a principal função do FIAGRO é a geração de crédito com transparência, com profissionalismo para o produtor rural. Não só para o produtor rural, para a cadeia produtiva como um todo, porque ele não trata só para o agricultor, não só da propriedade rural, ele trata da cadeia produtiva.
Então, ele hoje já está autorizado a fazer 3 tipos de fundos. O primeiro, o imobiliário, o segundo de créditos de crédito e o segundo de participação em empresas. Então, quer dizer, agora, o que a gente olha para frente do Fiagro é que, primeiro, você vai começar a poder ter uma profissionalização de cada elo da cadeia. Então é o seguinte, o produtor rural hoje ele vai poder se concentrar na produção, em produzir. Ele vai poder ter um elemento chamado fundo que vai preocupar com a questão ambiental e a questão fundiária desse processo. Tá certo? Então, eu vou ter esse crédito. Eu vou poder criar hoje, nesta relação direta do produtor, porque é o seguinte, o que mais importante no Fiagro é que o produtor não vai precisar mais utilizar a securitização da sua CPR através da LCA, do CDCA e nem do CRA. Ele vai poder ir direto no mercado com a sua CPR. E que isso vai reduzir custo, isso vai reduzir muito essa aproximação. Mas, para isso, nós vamos ter que ter transparência, tá certo? Nós vamos ter regras, tá certo? De boas práticas, de governança, para que isso realmente aconteça. Então, eu acho que o Fiagro ele está evoluindo muito rapidamente. Nós já temos aí, até ontem, eu tinha 4 fundos já registrados, já em funcionamento, já capitalizados. A informação que eu tinha, já tinha mais de 30 pedidos de regulamentação, de aprovação de fundos na CVM. Então, quer dizer, se a gente tiver uma velocidade dos últimos tempos que teve os fundos imobiliários urbanos, tá certo? Nós vamos ter uma possibilidade de ter uma grande revolução dentro desse processo como um todo. Então, eu acho que o Fiagro, primeiro, é um case dessa parceria entre a iniciativa privada, o setor privado, e no debate com o setor público, na construção de soluções de políticas públicas. Esse é um sistema de governança, um exemplo clássico, onde foi construído a 4 mãos, não só o conceito, mas as estratégias para que isso possa ser colocado na prática. E eu acho que é uma política que vem para construir, revolucionar o setor agrícola, não só na parte de crédito, como na parte de governança e principalmente da transparência. Só vou falar uma coisa para você, que é o seguinte, e o que é o mais legal do Fiagro é que até o MST já está se aproximando do mercado de capitais. Olha só, então, quer dizer, e o Fiagro vai possibilitar isso até na construção de um plano de safra mais eficiente, menos burocrático, tá certo? E que vai dar a agilidade que a agricultura tropical necessita. Então, assim, meus caros Rangel e João Henrique, eu vejo que o nosso webinário de hoje, para além de discutir questões conceituais relevantíssimas e que pouca gente tem domínio, e mais uma vez eu vou falar, vou reiterar aqui que nós temos um documento de apoio, e esse documento vai ser disponibilizado depois no site para que as pessoas consigam entender melhor como funciona a governança na agropecuária brasileira. Mas é importante falar que, para além desses aspectos mais gerais e conceituais que são relevantíssimos, nós discutimos pontos concretos, e eu acho que cada um deles caberia aí um webinário específico para a gente poder discutir, mas eu procurei, daquilo que eu tenho visto em matéria de agropecuária, eu procurei provocá-los com exemplos que eu entendo que são casos de sucesso. Um deles, o primeiro, o do Rangel, que o Rangel comentou, é exemplo de uma política que está sendo construída de acordo com como manda os manuais e o figurino em matéria de política pública. Está sendo construída de forma coletiva, de todos os setores, tecnicamente, com visão de futuro, uma forma para construir um plano, né? Um plano de uma forma como preceitua, como a gente faz lá quando a gente estuda no mestrado, quando a gente constrói uma política, como é que tem que ser? Está sendo feito tudo conforme esse figurino e serve como case. E a outra situação que foi comentada pelo João é o caso do Fiagro, que tem tudo para ser uma ferramenta para alavancar a nossa agricultura e transformar, fazer com que a gente seja mais competitivo, ainda mais do que o Brasil já é.
todos os nossos desafios, a gente sabe que a gente precisa ainda, a gente tem um desafio de produzir mais, nós vamos ser mais exigidos, mais demandados, e o Brasil, que é hoje, vai ser, com certeza, o grande celeiro do mundo. Então, esse tema a gente vai ter oportunidade de discutir mais e mais. Gostaria de agradecer a todos, agradecer à Rede Governança Brasil por ter possibilitado essa discussão e abrir a palavra aqui para vocês, se tiverem alguma fala final, a palavra está com vocês. Primeiro, começar aqui com o João. Não, eu só queria agradecer a participação. Eu acho que isso eu tenho uma felicidade de participar desse grupo, e eu acho que nós temos que continuar esse trabalho de debate e de construção disso aí. Eu acho que é uma grande iniciativa, parabéns aí pelo Nardes, por você na coordenação, para que a gente possa realmente colaborar, tá certo? Eu acho que esse é um debate que a gente não pode deixar cair. Nós temos que, cada dia, fortalecer esses instrumentos e ver como que cada um pode colaborar com isso. E agradeço mais uma vez a possibilidade de participar. Obrigado, João. Rangel. Catelli, eu tenho que agradecer muito ao ministro, a você e, mais especialmente, ao João. E, na verdade, eu fui só um porta-voz de uma discussão de longa data que eu venho fazendo com ele sobre esses aspectos. A gente debate bastante, né? Para não falar que a gente discute, mas a gente debate bastante sobre isso. E a gente chegou nesse webinar numa convergência de visões. Eu acho que isso é muito interessante e eu acho que isso demonstra, inclusive, o amadurecimento do próprio processo, né, de governança. Então, o que a gente quis fazer aqui era realmente transmitir um pouquinho dessa nossa visão, e eu agradeço, João, obrigado aí pela oportunidade de ter podido expressar parte dos conceitos que nós discutimos juntos, e tenho certeza que essa rede, viu, Catelli, ela vai contribuir muito para o enriquecimento de várias pessoas que vão contribuir para que a governança no Brasil, principalmente no setor público, ela avance de maneira vertiginosa, tá? Exponencial. E eu pode ter certeza que eu vou ajudar. Então, vamos juntos. Então, obrigado a todos e todas. É uma grande satisfação para a Rede Governança Brasil poder promover esse debate importante. O primeiro evento do Comitê de Agropecuária. Agradecer aqui como coordenador desse Comitê de Agropecuária, como membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, e desejar uma boa noite a todos e todas. Um forte abraço. Continuem conosco. Acessem o nosso site e conheçam mais um pouco sobre a Rede Governança Brasil. Um forte abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado.